Olá, pessoal. Nesse vídeo, então, vou falar mais um pouco sobre o livro Despertar da Humanidade, do David Graeber, David Wengrow. Falar sobre mais alguns aspectos. A gente estava falando, comentando nos últimos vídeos, nessa questão do ponto marco, né? Que seria a invenção da agricultura, que aconteceria ali, mais ou menos, ali na Mesopotâmia, crescente fértil, por volta de 10 mil anos atrás, né? Ou melhor, 10 mil antes de Cristo. Mas tem uma questão a ser resolvida. Por que algumas culturas adotaram a agricultura e outras não? Parece que havia culturas que tinham conhecimento das técnicas de agricultura, mas que sistematicamente rejeitavam o uso da agricultura. E citar tribos ali na altura da Califórnia e povos da costa noroeste que plantavam e cultivavam tabaco, além de outras plantas, que usavam com finalidades rituais para consumir determinadas iguarias que fabricavam durante esses rituais. No entanto, eles não usavam plantas para alimentação, não usavam para agricultura. Dava a ideia de plantar alimentos para o dia a dia. Então, os autores se propõem a explicar como explicar isso. Uma explicação deles é que você não deve olhar para uma lógica simplesmente econômica, pura e simplesmente. Existem vários fatores aí que envolvem a questão da difusão das técnicas. Essa difusão das técnicas é marcada por vários aspectos, né? Vai levar em conta, por exemplo, a questão dos idiomas. Existe uma excessiva subdivisão de grupos linguísticos. Parece autoevidente isso, um fato inevitável da existência humana. Esses idiomas costumam ser descritos como ramificações de outros idiomas e que seguiriam um processo natural. De acordo com esse raciocínio, haveria, então, uma raiz comum. O primeiro a propor essa hipótese foi William Jones, oficial colonial britânico, alocado em Bengala por volta do século XVIII. Ele argumentou que grego, latim e sânscrito pareciam derivar de uma raiz comum. E aí criou-se uma hipótese de que haveria um ancestral idioma comum chamado nostrático. Acreditava-se que o nostrático haveria existido em algum momento do Paleolítico Superior, ou até mesmo que tenha sido o filo original de onde nasceram todas as línguas humanas. Essa tese, essa hipótese nostrática de reconstrução linguística, que sugere um ancestral comum, ele é controverso e não é amplamente aceita por toda a comunidade linguística. Então, é uma amostra dessa variabilidade de idiomas que convivem. Tá? Desde o Renascimento, a história humana é vista basicamente como uma narrativa de grandes migrações, com as pessoas vagueando pelos continentes e se afastando cada vez mais do Jardim do Éden. Essa que seria a perspectiva que está trabalhando. Então, as árvores genealógicas, mostrando a dispersão de línguas semíticas ou indo-europeias, em nada desencorajaria esse tipo de pensamento, mas a noção de um progresso humano parecia atuar no sentido contrário. Incentivava os pesquisadores a imaginar os povos primitivos como comunidades isoladas, separadas umas das outras e do mundo como um todo. Então, percebe como o mito do Gênesis, de que teria um ponto de partida e dali viria a dispersão, não parece bater com essa observação das primeiras comunidades de hominídeos, que o que se nota são minúsculas comunidades isoladas, separadas umas das outras. Isso desde o início. Bom, então,
Como explicar, então, essa difusão dessas técnicas por essas diferentes comunidades, né? O Franz Boas, ele enfatizava a ideia de que cada cultura ela é única e deve ser estudada em seu próprio contexto ambiental, em vez de ser generalizada ou comparada de uma maneira simplista. Então, Boas ele era radicalmente antirracista, dizia que o impulso original para essa difusão é o conceito de áreas de cultura, de maneira que não se pode falar em culturas inferiores e superiores, nem mesmo uma evolução dessas culturas. O que temos é uma diversidade e a gente tem que saber analisar essa diversidade. Então, isso resultou na ideia de uma difusão histórica de determinados costumes e ideias. O próprio Boas estava convencido de que a geografia poderia ter definido a circulação de ideias entre determinadas regiões, como barreiras naturais. Montanhas e desertos seriam essas barreiras naturais. Franz Boas ele trabalhou lá pelo final do século XIX, início do século XX, e então ele ficou conhecido por essa ênfase na diversidade cultural e na sua abordagem particular de um relativismo cultural, né, dessas culturas, que inclui o conceito de áreas de cultura. Boas acreditava na importância de entender as sociedades em seus próprios termos, evitando generalizações culturais inadequadas, como imaginar que uma cultura é mais evoluída do que a outra. Então, essa tese de áreas de cultura de Boas contesta a ideia de que as diferenças culturais entre os grupos humanos podem ser explicadas por diferenças raciais. Em vez disso, Boas defendia que as variações culturais resultavam de influências do ambiente, seja histórico ou geográfico. Então, isso seria determinante para estudar essa difusão aí dessas técnicas entre essas diferentes culturas. Então, ele argumentava que essas diferenças culturais observadas entre grupos étnicos não deveria ser atribuída a diferenças inatas ou biológicas, mas sim às condições do ambiente em que essas pessoas viviam. Então, ele acreditava nesse conceito de plasticidade cultural, ou seja, as sociedades eram capazes de moldar as suas práticas de acordo com as condições ambientais e históricas. Um outro autor aqui que eles abordam é o Marcel Mauss. O Marcel Mauss ele concentrou-se em temas como a obrigação de dar e receber e retribuir presentes em diferentes sociedades. Então veja que ele está buscando, os autores estão buscando sair da questão lógica mais marxista, econômica, né? Então ele já passou aí pelo Boas, e agora vai falar do Marcel Mauss, que ele vai trazer um outro. Existe uma outra variável que não é econômica, que vai determinar essas difusões. Tá? O Marcel Mauss vai falar dessa cultura, dessa obrigação de dar e receber e retribuir presentes. Ele escreveu um livro, que é Ensaio sobre a Dádiva, onde ele explora os aspectos sociais e simbólicos da troca de presentes. Então, ele percebe que isso faz com que as culturas se definam em relação aos seus vizinhos. As culturas eram, na verdade, estruturas de recusa. Ah, então, os chineses são pessoas que usam pauzinhos para comer, mas não garfos e facas. Os tailandeses são pessoas que usam colheres, mas não pauzinhos, e assim por diante. É fácil ver que isso também se aplicaria à estética, a estilos de arte, música, maneiras à mesa. Porém, o mais surpreendente de descobrir o mouse é que isso se estendia até mesmo a tecnologias, com evidentes benefícios adaptativos e utilitários. Então, mesmo tecnologias com evidentes benefícios adaptativos ou utilitários eram recusados por determinadas culturas por questões culturais. Então, nesse trabalho, Ensaio sobre a Dádiva, ele explora o fenômeno do presente e da troca.
ele discute o conceito que se refere à obrigação de retribuir um presente recebido. Em sociedades arcaicas, elas são marcadas por uma tríade de obrigações: dar, receber e retribuir. Essa lógica da troca é vista como um fenômeno social e cultural que cria e mantém relações sociais. Então, as sociedades vivem com empréstimos mútuos, porém se definem mais pela recusa do que pela aceitação do empréstimo. Então, há decisões como a adoção ou a recusa da agricultura não devem ser vistas como uma questão meramente em termos de trazer mais vantagens calóricas ou econômicas, né? Ela reflete questões sobre valores culturais, sobre o que seres humanos de fato são, consideram ser, e qual deveria ser o relacionamento adequado para manter esse diálogo uns com os outros. Então, dentro dessa relação com outros grupos, entende essa troca. Então, ele está trazendo outras perspectivas para analisar o comportamento e a difusão dessas tecnologias, que não simplesmente a variável econômica. Muito obrigado, Antônio.